Este é mais um vídeo introdutório, tanto para os períodos quanto para o próprio canal. Este vídeo terá 3 partes, e as outras 2 partes já estão em produção. Na descrição tem coisas importantes, cheque depois e segue o vídeo. Em resumo, a história do planeta é dividida em íons, e dentro desses íons existem as eras, elas que são as mais conhecidas: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, e é sobre o Paleozoico que iremos falar hoje. E iniciaremos com o Cambriano. O Cambriano foi o primeiro período do Paleozoico, durando de 542 a 488 milhões de anos atrás. A Terra era geralmente fria durante o início do Cambriano, provavelmente devido ao antigo continente de Gondwana cobrir o Polo Sul e cortar as correntes oceânicas polares. No entanto, as temperaturas médias eram 7 graus Celsius, mais altas do que de hoje. E seu fato mais importante é um evento conhecido como Explosão Cambriana, no qual de um momento para o outro surgiram diversas formas de vida marinhas, transformando os vazios oceanos em uma ampla diversidade de seres vivos. Porém, a explosão cambriana é possivelmente exagerada, devido ao fato de que surgiram muitos animais de corpo duro, que fossilizavam muito mais fácil do que os de corpo mole. Ou seja, é possível que o número de formas de vida não tenha aumentado tanto, mas sim o número de formas de vida fossilizáveis. De destaque nesse período, temos trilobitas, muito abundantes nos mares cambrianos, Anomalocaris, por serem um dos primeiros caçadores do Cambriano, e Opabanias e Hallucigenia, por suas estranhas formas. Em seguida, o Ordoviciano, durando de 488 a 444 milhões de anos atrás. O clima do Ordoviciano inicial era muito quente, com as intensas condições de estufa dando lugar a um clima mais temperado no Ordoviciano médio. O resfriamento posterior levou à glaciação do Ordoviciano superior. O Ordoviciano viu os níveis mais altos do mar do Paleozoico, e o baixo relevo dos continentes levou à formação de muitos depósitos de plataforma sob centenas de metros de água. Conhecido pela era onde os artrópodes começaram a ir para a terra, entrando em lagoas de águas doce, além do surgimento de caranguejos ferradura, que apesar do nome são parentes das aranhas e escorpiões, um dos grupos mais antigos ainda existentes. Além disso, existem evidências de que neste período surgiram as primeiras plantas. Esses primeiros passos em direção à vida na Terra foram interrompidos pelas condições de congelamento que dominaram o planeta no final do Ordoviciano. Isso resultou na segunda maior extinção em massa de todos os tempos, eliminando pelo menos metade de todas as espécies dos animais marinhos, há cerca de 443 milhões de anos. As principais estrelas de sua fauna são os nautiloides, como os ortoceras e os trilobitas, além dos primeiros recifes de coral e os primeiros briozoa, um grupo de invertebrados. O próximo Siluriano, durando de 444 a 416 milhões de anos atrás. O período Siluriano desfrutou de temperaturas relativamente estáveis e quentes, em contraste com as glaciações extremas do Ordoviciano antes dele e o calor extremo do Devoniano que se seguiu. Depois de toda a destruição climática do Ordoviciano, a vida finalmente deu seu principal passo à vida na Terra. As principais plantas verdadeiras começaram a criar raízes na Terra há cerca de 430 milhões de anos. Eles desenvolveram caules rígidos, permitindo-lhes ficar em pé, e os tecidos tubulares comuns a todas as plantas vasculares que permitiam o transporte de água e nutrientes. Esses primeiros colonizadores não tinham folhas, mas os musgos e outras plantas se seguiram, fornecendo uma fina camada de vegetação ribeirinha, que encorajou mais animais aquáticos a fazer a transição para a Terra. O Siluriano chegou ao fim com uma série de eventos de extinção ligados a mudanças climáticas. No entanto, estes eram relativamente menores em comparação com os outros períodos geológicos. Os destaques de sua fauna são os euripterídeos, como os euripteros, além dos diversos peixes. O Devoniano é o próximo, durando de 416 a 359 milhões de anos atrás. O Devoniano foi um período relativamente quente e provavelmente não tinha geleiras. O gradiente de temperatura do Equador aos polos não era tão grande quanto é hoje. Naquela época, a grande parte dos peixes eram cartilaginosos, que no futuro dariam origem aos tubarões, raias e quimeras. E isso aqui é uma quimera. Além disso, as plantas começaram a se espalhar para além dos pântanos durante o Devoniano, com o desenvolvimento de novos tipos que podiam sobreviver em terra seca. Perto do final do Devoniano, as primeiras florestas surgiram à medida que as plantas com caule desenvolveram estruturas fortes e lenhosas, capazes de suportar ramos e folhas elevados.
Algumas árvores devonianas são conhecidas por terem crescido 30 metros de altura. No final do período, as primeiras samambaias, cavalinhas e plantas com sementes também apareceram. Nesse período já tem muito mais criaturas como o Ictiostega, Acantostega, Ortacanthus, Rhineria e Panderectis. Chegamos no Carbonífero, o período que durou de 359 a 299 milhões de anos atrás. As temperaturas globais médias no início do período Carbonífero eram altas, aproximadamente 20 graus. No entanto, o resfriamento durante o Carbonífero médio reduziu as temperaturas globais médias para cerca de 12 graus. Os níveis de dióxido de carbono atmosférico caíram durante o período Carbonífero de aproximadamente 8 vezes o nível atual no início, para um nível semelhante ao de hoje no final. Além disso, os níveis de oxigênio do Carbonífero eram altíssimos, possibilitando a existência de artrópodes gigantes. O carvão carbonífero era produzido por árvores com casca de rolamento, que cresciam em vastas florestas pantanosas de planície. A vegetação incluía musgos gigantes, fetos arbóreos, grandes cavalinhas e árvores altas com folhas em forma de tiras. Ao longo de milhões de anos, os depósitos orgânicos desses restos vegetais formaram os primeiros depósitos extensos de carvão do mundo. Carvão que os humanos ainda queimam hoje. A diversificada fauna do Carbonífero consistia em insetos gigantes como a meganeura e a artropleura, peixes como falcatus e ortacanthus ainda, e anfíbios como Proterogyrinus e o Egyrinus, entre outros. E chegamos ao final com o Permiano, período que durou de 299 a 251 milhões de anos atrás, sendo o último do Paleozoico. O clima do Permiano era bastante variado. No início do Permiano, a Terra ainda estava em uma era do gelo, que começou no Carbonífero. As geleiras recuaram por volta do período médio do Permiano, à medida que o clima esquentou gradualmente, secando o interior do continente. No final do período Permiano, a secagem continuou, embora a temperatura alternasse entre os ciclos quente e frio. Sendo de sangue frio, os répteis tiveram que encontrar maneiras de lidar com as grandes variações diárias de temperatura, desde abaixo de zero à noite até mais de 100 graus Fahrenheit, 38 graus Celsius, durante o dia. Alguns pelicossauros primitivos, que mediam até 3 metros de comprimento, tinham estruturas semelhantes a velas em suas costas, que atuavam como trocadores de calor, pegando o sol pela manhã para ajudar a aquecer as criaturas preguiçosas. Porém, no Permiano, teve a maior extinção da história do planeta, sendo estimado que eliminou 90% da vida marinha e 70% da terrestre. Uma das teorias mais aceitas foi o mesmo tipo de extinção dos dinossauros. Uma grande quantidade de poeira cobriu o Sol, matando as plantas e quebrando a cadeia alimentar. Porém, ao invés de ser um meteoro, uma série de explosões de vulcões. Enfim, as relíquias da sua fauna são numerosas. Diplocaulos, Edaphosaurus, Dimetrodon, Dictodon, Escutosaurus, Lycaenopes e entre outros. Meus caros espectadores, esse é o final do vídeo, e na descrição tem o nosso servidor do Discord. Sim, ele está em manutenção, mas iremos incrementá-lo no futuro. E fico por aqui e até a próxima.